Hoje eu quero entrar nos seguintes pontos. Ordem no culto. O que é profetizar? E não perca a bênção. No livro de 1 Crônicas, capítulo 24, 25 e 26, eu encontrei estes detalhes que me abençoaram e eu quero transmitir para você. No capítulo 24, no versículo 1, aliás, estes capítulos aqui mostram a organização do culto a Deus, seus postos e todo o trabalho de serviço a Deus que envolvia o templo. E diz assim: quanto aos filhos de Arão, quando fala sobre os turnos dos sacerdotes, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Interessante aqui, nestes versículos que lemos, é que os turnos dos sacerdotes, eles nos ensinam que o culto a Deus deve ter ordem, santidade e reverência. Quando tratamos Deus de qualquer forma, consequentemente oferecemos a Ele o nosso culto de qualquer maneira. Vemos no exemplo de Nadab e Abiú, que trataram o culto a Deus com desprezo, suas consequências. Você vê isso lá em Levíticos capítulo 10, do versículo 1 e 2. Eles foram fulminados. Devemos ter temor para com Deus e tudo aquilo que envolve a Deus. Lá no capítulo 25, no versículo 1, 6 e 7, quando fala sobre a função dos cantores naquele culto e organização do serviço a Deus, o versículo 1 diz: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Remã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados neste ministério foi, e aí ele começa a lista dos que ficaram encarregados nisso. Lá no versículo 6 e 7 diz: todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Remã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, eram de 288. Que interessante, né? Você observa, por exemplo, no versículo 1, que ele fala sobre as profecias que envolviam este serviço. A profecia era um anúncio da mensagem divina ao povo, o que algumas vezes podia relacionar-se a acontecimentos futuros. Essa profecia acontecia através de anúncios da palavra de Deus, anunciando verdades espirituais com autoridade, alertava sobre um juízo vindouro ou dava certeza ao povo do livramento de Deus. Muitas vezes, em linguagem poética ou figurada, a profecia do Antigo Testamento centrava-se no caráter e no poder de Deus. Se você ler em alta voz, por exemplo, os salmos do profeta Asaf, do 75 ao 83 do livro de Salmos, poderá visualizar os cantores e os instrumentos em seu ministério poético. Hoje, quando confessamos as palavras de Deus em nossa mente e em nosso coração, estamos profetizando para nós mesmos. Isso é profecia. E não quando alguém vem e revela, entre aspas, coisas a seu respeito
sobre o seu passado, sobre o seu presente ou sobre o seu futuro. Isso não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. Lá no capítulo 26, no versículo 10, quando fala agora sobre os porteiros que tinham a responsabilidade de tanto guardar as entradas do templo, como também guardar as coletas das ofertas que eram feitas, diz assim o versículo 10: de Rosa, dos filhos de Merari, foram filhos Simri, a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era primogênito. Você vê a importância de lermos cada detalhe, cada versículo. Algo que estava ali entre vários versículos de nomes, de postos. Observamos um detalhe em que fala sobre os filhos de Merari, e aí fala de uma pessoa chamada Simri, que não era o primogênito, mas foi constituído como primogênito. Um primogênito só era constituído no lugar do oficial quando este tornava-se indigno por sua conduta e comportamento. Conosco não é diferente. Só perdemos a bênção se dermos motivos para isso, dando vazão ao pecado e andando em um comportamento contrário ao que nos transfere a bênção, o Deus Todo-Poderoso. Te abençoou o devocional de hoje? Então, compartilhe no seu story, nas suas redes sociais e listas de transmissão. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante para que assim alcancemos mais pessoas que receberão esse devocional especial que estamos viajando de Gênesis a Apocalipse neste ano. Você é especial para Deus. Até amanhã.